amigos, novas regras do BPC para reavaliação da pessoa com deficiência. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, essa matéria saiu, no gov.br e já saiu meses atrás, mas foi atualizado a informação, Olha, meus amigos, a matéria diz o seguinte, que em agosto de 2025 o governo federal publicou novas regras para a reavaliação das pessoas com deficiência que recebem o benefício da prestação continuada. Esse processo passou a seguir um passo mais claro, com critérios definidos para as convocações e também para a dispensa. Ou seja, hoje, o próprio INSS, ele sabe melhor quem deve convocar e quem não deve ser convocado, A obrigatoriedade da reavaliação periódica a cada 2 anos já estava prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, mas foram definidos, os procedimentos operacionais para aplicação, ou seja, agora está explícito na lei, de como deve ser feito essas convocações, quem deve ser chamado, obviamente, e quem não deve ser chamado, O objetivo é garantir que o BPC continue sendo pago a quem realmente precise, com justiça, agilidade e respeito. A medida também ajuda a evitar cortes indevidos e deslocamentos desnecessários, protegendo quem mais precisa do apoio do Estado. Ou seja, gente, seja soar sarcástico essa parte da matéria do gov.br, onde afirma, tentando evitar, deslocamento desnecessários, protegendo quem mais precisa do Estado. A gente tem visto desse pente fino no BPC, Deficientes se deslocando a 100, 200, 300 quilômetros para fazer uma perícia médica, para fazer uma avaliação social e de repente o governo coloca uma pataquada como essa no site gov.br para passar para a população a sensação de que tudo está sendo feito conforme as leis. César, mas não está sendo feito, gente. Eu tenho recebido relatos de pessoas que estão chegando, Até uma pessoa me reportou tempos atrás, César, eu fui lá no INSS porque fui tirar uma informação e precisei ficar esperando. Eu vi com meus próprios olhos, uma pessoa me contando isso lá no Instagram. Uma senhora chegou com um moleque de cadeira de roda, o moleque nem piscava, gente, nem se mexia. E aí essa pessoa questionou, a mãe dessa criança, mas o que a senhora está fazendo aqui? Veio fazer a primeira perícia? Daí a mulher falou, não, o menino vai fazer revisão médica pericial. Daí a mãe dessa criança falou assim, ele não fala, ele não anda, Ou seja, pela lei, essa criança já nem deveria estar ali, E a mulher contou também que teve que sair às 3 horas da manhã, para chegar a tempo de fazer a reavaliação pericial nessa criança, E aí você vê uma informação como essa, aqui no site Gov, que agora as regras estão mais claras, que é para tentar evitar deslocamento desnecessário, protegendo os que mais precisam. Vá te catar esse tipo de informação. Mas vamos dando sequência aqui nessa matéria do Gov, as novas regras estão numa portaria conjunta, entre o Ministério da Previdência Social e o MDS, entre o INSS e o MDS, mas vamos lá. Dispensa da avaliação, Mais uma vez, nós inclusive já trouxemos isso, lá quando saiu essa primeira versão dessa porcaria, agora estamos trazendo a nova versão, mas veja só, pouco mudou da versão anterior. Uma das principais mudanças na portaria é a dispensa da nova avaliação médica para pessoas com deficiência que já passaram por uma perícia oficial e tiveram prognóstico desfavorável, ou seja, o impedimento é permanente, irrelevante e incurável.
E daí, naquela época, já se dizia, né, que quem se enquadra nesse perfil é em torno de 150 mil pessoas. Mentira deslavada, gente. Eu não consigo acreditar no universo de mais de 4 milhões de beneficiários que recebem o BPC, sendo pessoa por deficiência, ter apenas 150 mil que se enquadra na Lei 15.157, né, que são as pessoas que têm uma deficiência irreversível, né, irrecuperável e permanente, né? E também abordou, né, as mudanças que agora é obrigatório, né, que é uma checagem obrigatória a cada 2 anos para confirmar se a pessoa com deficiência ainda tem o direito, né? E também é feito a avaliação biopsicossocial. Gente, a questão, né? Muitas pessoas falam, ah, César, mas foi bom essa avaliação biopsicossocial, né? Ou seja, é uma avaliação conjunta, né? Entre o médico, o perito e a avaliação social. Gente, seria muito... Eu estava conversando com um advogado esses dias e perguntava para ele o que ele pensa dessa questão. Ele falou, César, seria interessante, né? E eu compartilho da opinião dele. Ele falou assim, César, veja só, vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma pessoa que recebe o BPC, de repente foi convocado para a perícia médica e o médico perito, né, reprovou essa pessoa, né? E aí foi na avaliação social e a avaliação social aprovou, ou seja, houve uma divergência entre o perito e a avaliação social. Ele falou, se nesse caso valesse, por exemplo, a avaliação social, né, aí tudo bem, seria positivo, mas não vale. Ele falou, não vale. Não adianta, se passou na avaliação social e não passou na perícia médica, não vale. Daí ele falou, é a mesma situação, de repente a pessoa passa na perícia médica, mas não passa na avaliação social, a pessoa fica sem o benefício do mesmo jeito. Ele falou, foi uma burocracia a mais, porque antigamente era assim, passava pela perícia médica, pronto, acabou, passou, não passou. Agora, né, de repente passa pela perícia médica, passa, é aprovado. Só que chega na avaliação social, é reprovado. Ou seja, né, é muito burocrático essa questão, né? E eu concordo plenamente, né, com esse advogado a qual nós conversávamos sobre essa questão. Ah, mas só que tem, gente, uma questão, né? Ó, quem não precisa fazer essa reavaliação social, né? Os beneficiários com deficiência estão dispensados dessa avaliação, né? Já tem 65 anos e passou a receber o BPC como pessoa idosa, ou seja, não é chamado, gente, para perícia médica, né? Voltou a receber o BPC depois de trabalhar, né? Ou seja, vamos imaginar que você estava trabalhando de carteira assinada, recebendo auxílio inclusão e de repente perdeu o seu emprego e voltou a receber o BPC. Daí, por enquanto, você não passa por essa revisão médico-pericial, né? Se você não tiver uma deficiência permanente, você vai ser convocado só daqui a 2 anos. É importante salientar, meus amigos, que para você, né, não correr o risco de perder o seu BPC, mantenha sempre o seu cadastro único atualizado, né? E tenha uma conta no INSS para quê? Para que se você, caso for notificado, né, você seja o primeiro a saber, né? E também prestar atenção a hora que você for receber o seu benefício, se há algum tipo de notificação no extrato de pagamento. Se bem, né, que o pente fino está suspenso, né, até janeiro de 2027, mas, né, a gente sabe como é esse pessoal aí, né? Vai saber, a gente já nem confia mais nos políticos, digamos assim. É por isso que eu falo, gente, que nas próximas eleições, né, tem que eleger deputados federais que tenham, né, entre as suas bandeiras, a bandeira da defesa da pessoa com deficiência, né? Porque as regras hoje do BPC, elas são muito cruel, gente, e elas precisam ser mudadas. Veja só, né? Veja só, o projeto de lei lá, né, do ex-deputado federal, o Ronei Nemer, né? A intenção dele era fazer com que pessoa com deficiência não passasse mais
pela revisão pericial. Foi aprovado o projeto de lei, que é a Lei 15.157, né? Mas devido às mudanças que tiveram no decorrer da tramitação, colocaram essas 3 palavrinhas, né? Que tem que ter a deficiência irreversível, né? Permanente e irrecuperável, né? E aí, segundo o INSS, hoje só tem 150 mil pessoas que atende esses critérios. Agora, se você tem 65 anos, mesmo sendo pessoa com deficiência, você não será convocado para a revisão médica pericial.